Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Em Tríade de hoje com um tema muito especial na área da saúde mental. Você sabe que a gente tem procurado sempre trazer temas relevantes que vão ajudar você que acompanha a gente a pensar um pouco melhor sobre diversos temas. Hoje, portanto, vamos falar de saúde mental e já você vai conhecer os meus convidados. Por enquanto, você deixa o seu like aí, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, compartilha com muita gente, especialmente porque o tema de hoje é utilidade pública, gente. Eu acho muito importante que a gente, quando ouve alguma coisa boa, sabe aqueles vídeos que a gente compartilha, aqueles memes que a gente fica mandando para todo mundo porque achou muito engraçado? Ora, se vai fazer bem ou não, eu não tenho como avaliar. Mas se você compartilhou, porque de alguma forma fez bem para você, você sorriu, você gostou. Agora, o tema de hoje, de fato, vai fazer muito bem. E para compor comigo essa tríade de hoje, eu tenho aqui o Altieri Ponciano, que é psicólogo clínico e jurídico, especialista em psicologia jurídica, professor de pós-graduação em avaliação psicológica, perícia criminal e ciências forenses, psicologia jurídica e psicanálise, diretor executivo e responsável técnico do Instituto Fortiori. Esses gilizes aqui, viu? É só gente que tem muita história para contar, né? Porque tem muita coisa que já fez. Também o Raimundo das Chagas Neto, que é psicólogo e neuropsicólogo, especialista em psicologia do trânsito, avaliação psicológica e neuropsicologia, atua em consultório de psicologia e como professor de pós-graduação em avaliação psicológica e neuropsicologia. O Neto, como eu conheci ele lá no nosso curso, eu fiz pós-graduação junto com ele de neuropsicologia, e ele foi um destaque lá, né? Porque apaixonado, e é muito bom quando a gente encontra um profissional que é apaixonado pelo que faz. Neto, muito obrigado por aceitar o meu convite, assim, de pronto, né? É um privilégio. Nós estamos no começo desse projeto, então eu vou falar para vocês o mesmo que eu tenho falado para os outros. Nós estamos começando. Quando a gente estiver lá já com milhões de views, a gente vai chamar vocês de volta. E o Altieri, que prazer te conhecer, que bom você estar aqui com a gente para esse papo que com certeza vai ajudar muita gente. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que eu possa contribuir aqui, trazendo informações desde a área de avaliação psicológica, a importância da avaliação neuropsicológica e, quem sabe, fazer uma articulação com meu colega que já é expert nessa área jurídica. Altieri. Obrigado pelo convite, né? Vai ser um prazer. Sempre é uma honra dividir a mesa com o Neto, né? E agora dividir a mesa com você, para que a gente possa bater esse papo, né? E trazer informação de qualidade para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado também. Bom, eu não vou mais ficar falando daquela coisa, vamos desmistificar, vamos tentar quebrar tabus, né? Vamos tentar minimizar o fato de que ainda existem muitos preconceitos com relação à saúde mental. A gente vai logo direto para o assunto, né? Primeiro, pensando em neuropsicologia, Neto, eu sei que é um termo que muita gente ainda não conhece, né? A gente tenta nas nossas conversas que as pessoas que acompanham a gente tenham uma informação assim que caiba dentro da sua compreensão, né? A gente sabe que ainda existe um olhar a respeito da psicologia, da psiquiatria, ainda muito controverso, né? Mas se a gente consegue conversar aqui de modo que a gente se entenda, porque somos da área, mas também aquele que está ouvindo a gente, assistindo a gente, também entenda, eu acho que fica mais fácil de a gente abrir essas portas para essas pessoas. Então, quando a gente pensa em neuropsicologia, nós estamos falando do que, afinal de contas? A neuropsicologia é um campo interdisciplinar. Então, embora no nome nós tenhamos a palavra neuro e a palavra psicologia, na verdade, nós temos diversas ciências contribuindo para esse campo de conhecimento. Então, nós temos desde questões envolvendo a neurociência, a psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional. Nós vamos ter diversos campos de saberes que vão estar integrados com um propósito. De qual seria esse propósito? De nós entendermos como é que essa pessoa apresenta um determinado funcionamento mediante a manifestação comportamental. Ou seja,
Com base nos comportamentos, nos relatos dessa pessoa, e, como eu falei, são diversas ciências. Então, desde o modo como a pessoa escolhe relatar sobre si mesma, as limitações que ela pode apresentar nesse autorrelato, o desempenho dela em tarefas, nós podemos avaliar por diferentes vias sensoriais, visuais, auditivas. Nós vamos ter uma compreensão desse funcionamento. Isso pode acontecer desde uma ressonância, desde um exame de imagem, até, por exemplo, um fonoaudiólogo ali fazendo a sua avaliação em cabine, o psicólogo utilizando testes psicológicos para ter uma compreensão de quem é essa pessoa, de como é que essa pessoa funciona, quais são as facilidades, as dificuldades dela, e fazendo sempre um paralelo com o funcionamento cerebral. Então, do meu ponto de vista, né? Agora falando um pouco mais da psicologia que está dentro da neuropsicologia, nós tentamos compreender, na avaliação neuropsicológica, uma série de funcionamentos. Por exemplo, o funcionamento do raciocínio dessa pessoa, as funções atencionais, aspectos de memória, a questão envolvendo a praxia, que seria essa coordenação de movimento da pessoa, seja para ser capaz de se vestir, para andar, chamada praxia de marcha, para copiar um desenho, que seria uma praxia visoconstrutiva. Questões também referentes às funções executivas, como planejamento, questões referentes à capacidade de manipular mentalmente algumas informações, flexibilidade diante das mudanças do ambiente. Também aspectos da linguagem, sendo que o fonoaudiólogo é o melhor profissional para avaliar isso. Na psicologia nós trazemos algumas contribuições nessa área. E também certos aspectos da personalidade, habilidades sociais dessa pessoa, com o intuito de, desde descrever aquele funcionamento, auxiliar no levantamento de uma hipótese diagnóstica, e eu acredito que o principal benefício havendo a necessidade de um tratamento, de uma intervenção, tornar aquela intervenção mais personalizada. Então, se eu pego uma criança e eu consigo identificar que aquela criança consegue aprender melhor por meio de uma estimulação visual, então a avaliação neuropsicológica vai detectar esse tipo de comportamento mais adequado para a faixa etária, para a escolaridade, enfim. E com isso a gente pode pensar em estratégias mais visuais. Depois, para a própria psicoterapia, para um treino cognitivo e, de alguma outra forma, tentar verificar como é que nós podemos trabalhar outros recursos mais que vão utilizar uma via mais auditiva, uma outra via sensorial. Então, a gente entende que as pessoas aprendem de modo diferente. Isso pode servir para intervenção em aprendizado, esse caráter educativo, mas também até mesmo para questões a ver com as habilidades sociais, ou ainda responder a certas demandas do próprio judiciário, com cerca de algumas demandas que podem chegar também para a gente, seja respondendo uma avaliação psicológica ou neuropsicológica. Olha, isso aqui é amigo, viu? Já levantou a bola aqui pro... Já deu a deixa, né? Deu a deixa perfeita aqui pro Altieri, que justamente ia perguntar exatamente isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em psicologia jurídica, né? Do que nós estamos falando? Certo. A psicologia jurídica é um campo de atuação dentro da psicologia, que apesar de já termos aí historicamente, né, um campo que já vem sendo ocupado por profissionais de psicologia desde a década de 70 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas o Conselho Federal de Psicologia só reconhece essa área como uma especialidade, como uma área de atuação a partir de 2000, do ano 2000. Então, a psicologia jurídica ela é um campo de atuação do psicólogo, aonde nós vamos lidar diretamente com as pessoas que estão passando por um conflito pessoal e que elas não têm condições de resolver esse conflito pessoal com outras pessoas e elas necessitam da intervenção de um terceiro, que seria, nesse caso, o papel do Estado. E aí a gente vai representar o Estado em diversas instituições, né? A gente vai ter no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Defensoria, no sistema penitenciário, nas casas de acolhimento de crianças que estão sendo vítimas de violência, que foram abandonadas, né? Maus tratos, negligências.
Então, a psicologia jurídica é esse campo amplo, né, de atuação, que vai ter aí 4 sub-áreas mínimo, que é a psicologia investigativa, que é o trabalho do psicólogo na cena do crime, né, traçando o perfil criminal. Sim. A gente tem o psicólogo forense, né, que vai estar o psicólogo ali no Tribunal de Justiça, auxiliando nos litígios das pessoas, auxiliando o juiz, cuidando daquelas pessoas frente ao sofrimento psíquico, que a gente acredita que por trás de um conflito jurídico há sofrimento psíquico, né, e o conflito jurídico ele é um sintoma, né, de um conflito psíquico. Nós temos também a psicologia criminal, que é uma área de pesquisa, onde ela vai traçar ali o panorama sobre o crime e formas de prevenção, né, contra determinados tipos de violência. Então a gente vai trabalhar ali violência doméstica, violência de raça, violência de gênero, vamos trabalhar com tráfico de pessoas, tráfico de drogas, violência sexual, né? Então é um campo de pesquisa que vai trazer informações para que a gente possa criar políticas públicas, que a gente possa criar novas leis, né? E a psicologia penitenciária, né? Que é um termo um pouco complexo, né, para a gente trabalhar, porque inicialmente a gente pensa na penitenciária apenas para adultos, né? O nosso sistema penitenciário é apenas para adultos, mas a gente tem um sistema penitenciário disfarçado no Estado, que é a medida socioeducativa, né? Que acaba prendendo adolescentes, Dá né? Uma maquiagem, dá uma maquiagem. Dá uma maquiagem ali porque estruturalmente, né, a gente vai ter muitas similaridades com o sistema penitenciário de adultos. Então, o psicólogo penitenciário é esse psicólogo que vai atuar justamente no processo de reintegração social desses sujeitos, né, à sociedade, já que eles entraram em conflito com a lei, né? Olha, você que é estudante de psicologia, eu acho que o programa hoje está assim, né, especial para você que é estudante de psicologia ou está fazendo pós-graduação em neuropsicologia. Fica atento porque tem muita coisa aqui para acontecer. Neto, quando a gente fala em avaliação neuropsicológica, tá? Quem é hoje? Porque graças a Deus que a gente sabe que hoje a gente consegue já ter essas informações, saber que existe, né, esse recurso. Porque se pensar em psicologia até pouco tempo, ainda mas já com um pouco menos de preconceito, já era difícil. Então agora com a neuropsicologia, que, entre aspas, é algo novo, né? Sim. Então, quem procura hoje o neuropsicólogo primeiro, para avaliação neuropsicológica? Todos os públicos procuram. Todos os públicos. Eu não vejo restrição. Nós temos crianças, geralmente com suspeitas dos transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como o transtorno do espectro autista. Geralmente, quando essa criança ela é inserida no ambiente escolar e ali acontecem algumas comparações inevitáveis, então nós notamos certos desempenhos discrepantes, algumas habilidades bem deficitárias, outras habilidades já bastante afloradas, e aquilo começa a levantar algumas suspeitas também para altas habilidades, superdotação. Então a escola, às vezes, normalmente, não tem como, tipo assim, chegar e colocar para aquele pai qual é a dificuldade específica daquela criança no universo de 30 ou mais crianças em sala de aula. Então, recomenda que aquele pai busque uma avaliação neuropsicológica. E ali, no ambiente de consultório, essa criança vai ser avaliada. Mas tem algumas dificuldades que elas vão começar a emergir mais tarde, ou então só serão percebidas mais tarde, na adolescência. Nós vamos ter pessoas que podem apresentar uma dificuldade de habilidade social, nós vamos ter uma enxurrada de hormônio, a gente não sabe como é que essa pessoa vai lidar com aquilo. Então, tudo isso vai fazer parte da nossa avaliação. Eu tenho notado muitas questões referentes a sono, como as pessoas elas têm uma dificuldade no sono e isso tem impactado uma série de domínios cognitivos. Também em adultos. E aí nós temos desde adultos que apresentam essas dificuldades desde criança, mas que eram, de alguma forma, essas dificuldades elas estavam camufladas,
ou ainda eles tinham um excelente fator de proteção, que era uma percepção adequada de suporte social. Então, aquela pessoa, enquanto estava sendo auxiliada, tendo aquela rede de apoio, ela conseguia lidar com aquelas demandas. Mas agora, na vida adulta, com uma série de responsabilidades, deveres, aquelas dificuldades anteriormente, agora elas não têm mais como, de alguma forma, encontrar alguém que possa responder por elas, que possa auxiliar, dar um jeitinho, e a pessoa começa a ter prejuízos financeiros, a ter prejuízos sociais consideráveis por conta de dificuldades que poderiam ser tranquilamente manejadas, mas a pessoa vai deixando acumular e quando vê já está num potencial problema muito grande ou ainda a ponto dela mesma se autodesregular. Também nós tivemos, ainda estamos, né, num cenário de pandemia. Então nós tivemos essa questão da Covid e nós no consultório recebemos inúmeras demandas. Dificuldades de atenção, dificuldades de memória, dificuldades de regulação do humor após terem contraído a Covid e pessoas que estão até hoje em processo de reabilitação de uma série de domínios cognitivos por conta da própria Covid-19. Nós temos também inúmeras pessoas que sofreram acidentes, que sofreram acidentes vasculares, automobilísticos, e essas pessoas elas precisam passar por uma avaliação. E também nós temos os idosos. Então, nós temos uma população que a cada dia mais envelhece e nós temos, por conta desse envelhecimento e associado por muitas vezes a um estilo de vida que não foi tão saudável assim, ao mesmo tempo associado a certas características genéticas em que estão aparecendo uma série de transtornos neurocognitivos e que por muitas vezes as pessoas elas não compreendem. Então, simplesmente dizem que ele está gaga, ele não está falando coisa com coisa, ou ainda, agora ele está mostrando quem ele é porque ele ficou tarado, Sim. ou algo do tipo. E não são sintomas de transtornos neurocognitivos. E as pessoas relevam, as pessoas tiram por menos. E há uma avaliação, e se for constatado, há tratamento para isso. Então, eu percebo que a avaliação neuropsicológica abrange todos os públicos. Perfeito. Altieri, você é professor de pós-graduação em avaliação psicológica, né? Neuropsicológica. Então, se a gente pensar, como é que uma pessoa chega a procurar uma avaliação? A gente já pensou, bom, se é uma criança, lá na escola vai ter ali um pedagogo que vai encontrar uma demanda, vai conversar com os pais e aí vai então encaminhar, geralmente vai encaminhar para um psicólogo. Se é um psicólogo escolar, ele vai encontrar isso, ele vai ver que não é apenas um psicólogo, mas que precisa ver essa intervenção, precisa haver a avaliação neuropsicológica e ele encaminha. Mas dentro de casa, no caso do idoso, né, ele está lá dentro de casa, ele começa a apresentar esses lapsos de memória, esse comportamento disfuncional, digamos assim, né? Como você falou, essa tara que aparece, o cara ficou enxerido, agora ele está dessa forma, por que ele está assim? Sem entender que isso aí realmente é sintomático, né? Então, nesse caso, antes de passar por qualquer outro profissional que vai fazer esse encaminhamento, é possível que uma pessoa de casa diga, olha, eu vou procurar um neuropsicólogo a partir do programa que a gente acredita que isso vai ajudar. Eu vou fazer uma neuroavaliação, Pode ter esse caminho de imediatamente a pessoa disser, não, eu vou me encaminhar, eu vou lá fazer uma avaliação neuropsicológica. Sim, com certeza, né? Porque a partir do momento que você começa... Acho que tem um sinal que ele é muito importante, né? Que a gente sempre diz assim, quando a gente vê que tem um sofrimento de ordem psicológica, ele vai causar prejuízos na vida da pessoa. Então, vai causar prejuízos na sua vida particular, na relação dela com ela mesma. Perfeito. Né? Vai causar prejuízos na sua relação no trabalho, na sua relação na escola, na faculdade. Esse rendimento. Exatamente. Então, você vai começar a perceber que tem prejuízos. Os prejuízos, eles são reais. A pessoa está sentindo aquilo. E essa é a grande dificuldade da gente falar de avaliação psicológica e de saúde mental num ambiente familiar, porque às vezes o outro vai dizer assim, não, isso é frescura, isso é preguiça,
né? Mas a pessoa é que está sentindo a dificuldade. E às vezes a gente não dá escuta. A família não quer escutar que aquela pessoa está sentindo aquela dificuldade. E às vezes nem dá conta de escutar mesmo, né? Exatamente. É a resistência, o preconceito em cima da saúde mental. Como se isso fosse... como se isso não fosse uma prioridade para as pessoas. Só que é uma prioridade e a gente viu isso a partir da pandemia, né? O quanto a psicologia, a psicoterapia, a psicanálise, elas tiveram um crescimento exponencial em termos mundiais, né? Nós fizemos buscas por diagnósticos, fizemos buscas por profissionais, fizemos buscas por avaliação, porque a gente precisa se cuidar, né? Então, inclusive, a gente até comenta isso dentro da psicologia, que hoje a psicologia ela é um serviço essencial. Sim, perfeito. Né? Um trabalho essencial dentro da saúde. Inclusive por tecnologias que nós mesmos, eu falo por mim, né? Não vou falar por todos os colegas, mas falo por mim. Quanto preconceito havia de fazer uma consulta online, Sim. de acreditar que aquilo não daria certo, Verdade. de que aquilo não funcionaria. E hoje nós rompemos barreiras. Então, ano passado, eu tive a chance de fazer uma avaliação neuropsicológica online de uma brasileira que reside nos Estados Unidos. Quando é que eu imaginaria fazer esse tipo de avaliação utilizando esse tipo de tecnologia? Nunca sequer passou pela minha cabeça. Então, nós rompemos barreiras de diversos espaços. Nós temos clientes que conseguem ligar o webcam, há clientes que não conseguem. Isso não significa que aquele tratamento, que aquela avaliação ficou de uma eficácia menor, algo do tipo. Não, nós expandimos muito durante esse período de pandemia para, inclusive, facilitar o acesso. Nós tivemos uma série de discussões por parte dos conselhos para que fossem criados mecanismos para garantir qualidade, sigilo, orientações técnicas, realmente, no sentido assim, olha, a qualidade dessa conexão na internet, a possibilidade de fazer até mesmo atendimentos assíncronos, ou seja, de você encaminhar algo, aquela pessoa depois de um tempo responder, ou seja, não havia necessidade de ser ao vivo ali ao mesmo tempo. As próprias editoras correram atrás para aperfeiçoar suas plataformas, que contêm ali diversos instrumentos para aplicação online. Depois colocaram a possibilidade de nós fazermos uma aplicação online assistida, ou seja, de nós assistimos enquanto a pessoa está ali respondendo ao instrumento. Hoje, para nós, quando nós disponibilizamos alguns instrumentos online, já chega o horário que a pessoa iniciou, o horário que a pessoa terminou, chega para nós as informações, se ela remarcou, desmarcou, o próprio sistema auxilia a pessoa, olha, você está demorando muito para responder essa questão. E aí a pessoa dá um ok, tem que responder a questão, o sistema sinaliza, olha, ela tentou fechar a tela. Tudo isso hoje a gente já tem de tecnologia, Sim. que era uma coisa que há 5 anos a gente não imaginava. Havia uma série de preconceitos, pouquíssimos profissionais eram interessados dessa temática, e a pandemia veio e forçou a gente Tirou a as abrir. travas, né? Isso. Tirou as travas. Escancarou para todo mundo. A gente né? tem que entender o seguinte, eu acho que olhar esse sujeito do nosso tempo, essa nova subjetividade do sujeito da era do metaverso, né, do online, não tem como a gente imaginar, a gente tem que tirar essa trava da cabeça, né, que é romântico até, acaba sendo muito romântico, você dizer, não, eu sou daquele que gosto do face to face, eu gosto do abraço, maravilha, eu também gosto do abraço, mas meu neto, ele transmite esses afetos, como eu transmito no abraço, ele transmite num joguinho online que ele está... É essa linguagem, é essa comunicação de afetos que ele vai ter, que é diferente a forma, mas é como eles se comunicam, é como eles se compreendem. E eu acho que a gente abrir mão, né, e graças a Deus, né, que a gente consegue hoje, essa trava saiu, que a gente pode ter essa possibilidade, né? A pandemia veio e ela assim, tipo, ela avançou a gente, teve que avançar nesse ambiente de guerra, né? Nesse clima de guerra, a gente teve que dar um jeito, né? Eu lembro de paciente que disse, eu tenho uma paciente que disse assim para mim, eu virei a louca da Covid. Né? Por quê? Ela disse que ela estava grávida na época da pandemia, ela suspeitou que ela estava com Covid, foi ao médico, lá o médico fez o teste,
não estava com Covid. Quando ela voltou, ela disse, agora eu estou, porque eu fui lá. Olha só, né, esse movimento que foi causado. E aí, como é que eu vou dizer para essa pessoa vir aqui no meu consultório quando eu posso atender online? E prover a ela esse ambiente mais confortável, mais seguro, onde ela possa se expressar realmente de forma plena. É possível, eu acho que isso aí é muito importante. Quando a gente pensa na psicologia jurídica, né, a gente vai olhar para um outro... Não há aí um abandono da saúde mental, porque tudo é saúde mental, em qualquer lugar. Eu acho que essa possibilidade hoje que a gente tem de olhar o ser humano, né, e ir tirando esses tabus, né, de que saúde mental, como você falou, é frescura, né, que isso quer chamar atenção, isso aí só quer chamar atenção, né? Eu sempre digo assim, né? A gente costuma muito a conversar com pais, porque se é meu filho e ele está chorando, eu digo, é porque ele está com sono, né? Se é o filho do outro, né? É porque ele é mal educado, não foi. Se o menino corre muito no meio dos ambientes, se é meu filho, eu digo, não, porque ele tem muita energia. Se é o filho do outro, eu digo é porque o pai não dá limites, né? Então, se a gente começar a ser mais empático, né? A gente começar a olhar para cada situação que a gente... Porque está no nosso entorno. Nosso país se tornou um dos países mais ansiosos do mundo. Eu acho que essa ideia de nós pensarmos nas sequelas que a pandemia deixou, né? Eu acho que nós vivemos uma pandemia de ansiedade, de depressão. Isso aí não dá para a gente não olhar desta forma. Como é esse teu movimento, Altieri? Trabalhando com a psicologia jurídica e a psicologia clínica, a avaliação neuropsicológica, na área também do ensino, da educação. Como é que tu te movimentas aí? Quantos braços você precisa ter? É um monte. Então, eu acho que eu acho que é bem interessante essa tua pergunta e a colocação que você fez agora há pouco, né? Eu acho que a gente precisa entender o conceito de saúde para a Organização Mundial da Saúde. Sim. Né? A OMS, ela diz pra gente que saúde é a completa sensação de bem-estar físico, mental e social. Então, se a gente vai partir daí, desse conceito de saúde, né, que é uma completa sensação de bem-estar. Ou seja, né? Virou anjo. Virou divino, né? Então, se a gente for pensar só fazer um recorte social, eu acho que a gente já vê o quanto nós estamos em sofrimento, o quanto nós estamos adoecidos, né? E isso, óbvio, vai se refletir em diversos setores, onde os humanos, né, como diria Freud, ele diz que lá no Mal-Estar na Cultura, né, nós vamos conseguir vencer as intempéries da natureza, vencer a fragilidade do corpo humano a partir do avanço da ciência, da tecnologia, né? A gente vai conseguir prever maremotos, vai conseguir fazer diagnósticos precoces com uma neuropsicologia, com neuroimagens, etc. Mas as relações humanas sempre serão conflituosas. Sim. Né? Então, por isso que ele vai dizer, ele vai falar dessa relação do mal-estar, né? Então, se a gente pensa que todas as relações humanas, né, elas são conflituosas, então ela vai se dar em todos os lugares onde há humanos. Vai aparecer na escola, né, vai aparecer no Tribunal de Justiça. E nós, dentro da psicologia jurídica, essa é uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas aulas para os meus alunos, que às vezes a gente tem uma imagem do psicólogo jurídico sempre sendo o perito. Aquele que vai desvendar o crime, que vai saber quem é um psicopata, né? Os hollywoodianos. Os hollywoodianos, né? Essa coisa de Hollywood, né? Só que eu penso que assim, a realidade brasileira ela é outra coisa fora das telas do cinema, fora da Netflix, sabe? Nós temos questões que são questões emblemáticas sociais, né? Por exemplo, na Amazônia nós temos questões que envolvem a psicologia jurídica que são graves, como casamento infantil. Como a violência sexual e a exploração sexual do corpo infantil, né? O trabalho infantil, o trabalho escravo. Né? Então, são aspectos emblemáticos da realidade brasileira, mas nós temos a realidade amazônica, que ela precisa ser levada em consideração. Né? Então,
um psicólogo jurídico, nesse cenário, ele tem que se haver com um princípio ético de cuidado com essas pessoas. Eu tenho trazido a ética às minhas aulas de psicologia jurídica, falando isso para os alunos, porque pode ser que essas pessoas tenham a única oportunidade de encontrar um profissional da saúde mental, de encontrar um psicólogo na vida delas dentro da justiça. Né? E aí a gente tem que entender justamente, né, o que está acontecendo do ponto de vista psíquico, que está levando a esse conflito, né, fazer as nossas avaliações, não no sentido apenas de você é um estuprador e precisa ser preso. Não é só isso. Né? Há coisas além. O que aconteceu na história de vida dessa pessoa para que ela chegasse a esse ponto. Né? Então não é apenas a condenação, mas é o cuidado que a gente precisa ter com o humano, sabe? Porque a partir disso a gente consegue traçar política pública de prevenção. Eu estou entendendo que determinados ambientes, determinados condicionantes, pegando aqui a terminologia da linha teórica do meu amigo, né? Determinados ambientes, determinados condicionantes vão né, abrir possibilidades para que surjam determinados sofrimentos psíquicos. E é interessante, né? Porque esse exercício que você precisa fazer, que é o exercício de se desinstalar da posição de quem vai julgar esse ou aquele, você vai olhar o ser humano de uma forma plena, você não vai apenas olhar um criminoso, Exatamente. Você vai olhar um ser humano que teve um comportamento que aí nós chamaríamos de disfuncional. É socialmente reprovável, convencionado entre nós, né, por lei. Mas aquele ser humano ali é fruto de uma família, de um ambiente, por trás dele existe uma série de coisas acontecendo, né? Então, eu acho que, para mim, essa é a beleza da profissão do psicólogo, né? Essa capacidade que a gente precisa desenvolver, e eu nem diria que isso seja altruísmo, não, né? Eu acho que isso aí é realmente... Outra coisa, eu acho que nem tipo assim, algo que a profissão exige. Eu acho que quem vai para a profissão, quem vai para a psicologia, já tem isso aqui. Ele vai só aprimorar e aprender a utilizar os instrumentos, e esses instrumentos sejam os testes, ou seja, a sua própria escuta, a sua observação, o seu olhar, que faz com que você olhe para uma pessoa que chegue diante de você em sofrimento, e às vezes ela chega em sofrimento, e às vezes ela, de repente, é alguém que causou sofrimento em outro. Mas ela não deixou de ser um ser humano que precisa ser olhado, enxergado, né, de modo pleno, Pleno não, porque é impossível a gente enxergar de modo pleno, mas de um olhar mais abrangente possível, sem os famosos juízos de valores. Espera aí, deixa eu fazer essa suspensão, deixa eu te olhar de forma pura aqui primeiro e tentar descobrir, né? Claro que quando a gente olha para a avaliação psicológica, neuropsicológica, nós temos instrumentos que nos ajudam a sair um pouco dessa ideia de que eu estou olhando apenas subjetivamente, agora eu posso olhar de maneira mais objetiva, vou olhar, essa resposta vai me dizer que existe uma área do cérebro que está sendo comprometida, né? Isso aí é... Agora, quando a gente pensa, Neto, vou voltar aqui para ti, porque pensou em neuroavaliação, pensou em intervenção neuropsicológica, a gente vai pensar sobre... quando a gente pensa, por exemplo, na velhice, vamos pensar né, nas doenças comuns, né, do idoso, o Alzheimer, o mal de Parkinson, né, os problemas de atenção, de memória. E quando a gente pensa nas crianças, nós pensamos logo no autismo, né? No TEA, no transtorno do espectro autista. E hoje que se fala muito sobre isso, está sendo muito divulgado. Mas a gente parece que esquece que essa criança que apresenta esses comportamentos, apresenta esses sintomas, que de alguma forma dão ali sinais de que há ali o TEA, a gente olha para essa criança e a gente esquece, muitas vezes, que essa criança também ela fica adulta. Né? Então a gente conversou aqui em off um pouco, porque geralmente se leva a criança para fazer. Né? A mãe, hoje, um pouco mais, a mãe está um pouco mais atenta, os pais. Né? Então, fala um pouquinho para mim sobre essa questão da criança né, com espectro autista e
essa criança que não foi vista, que agora é um adulto, que agora está em momento de trabalho, de construção de família. Ok. Dentro da área da avaliação, eu sempre destaco, seja para o transtorno do espectro autista, ou seja para qualquer outra hipótese diagnóstica, que o uso das estratégias de avaliação, que podem ser as entrevistas, a observação de comportamento, testes psicológicos, testes não psicológicos, documentos técnicos provenientes de outros profissionais, todas essas fontes de informação, elas vão nos auxiliar a compreender esse sujeito, eu digo que pelo menos sobre duas perspectivas. Primeira perspectiva é de nós entendermos esse sujeito em relação às outras pessoas. Então vamos pegar essa criança. O que essa criança consegue fazer em comparação a outras crianças da mesma faixa etária, ou então em comparação a outras crianças de escola pública, ou então ainda em comparação a crianças de escola particular, ou, enfim, a sexo, uma série de outras variáveis que podem servir como parâmetro para comparação. Mas eu acredito que o mais relevante é de nós compararmos essa criança em relação a ela mesma. Quais são as habilidades, as facilidades, as dificuldades que essa criança apresenta. Então, quando a gente tem uma criança com transtorno do espectro autista, geralmente aqueles prejuízos são mais evidentes. Por quê? Por conta que a criança ainda não aprendeu as estratégias de compensação. Então, se nós fizermos algumas tarefas que vão necessitar de o que a gente chama de teoria da mente, que ela se coloque no lugar da outra pessoa, que ela tenha a perspectiva da outra pessoa, entenda o gosto do outro, para ela pode ser muito difícil, entender uma piada, ou ainda entender quando uma pessoa está mentindo para ela, por conta que ela, de alguma forma, ainda não aprendeu essas estratégias de compensação. Como a gente fala, a gente não pode ignorar os condicionantes históricos e sociais sobre o psiquismo. Então, se essa criança ela está entrando nesse ambiente e ela não entende uma piada e todo mundo ri dela porque ela não entendeu a piada, o que aconteceu? Aquele comportamento dela emitir dizendo assim, olha, eu não entendi, a tendência é que aquele comportamento reduza de frequência. E o que vai acontecer? Pergunto para ela, você entendeu? Entendi. Só não achei muito engraçada. Ela vai aprendendo a compensar aqueles mecanismos. E aí nós vamos chegar no adulto. Quando nós chegamos no adulto, ele já aprendeu inúmeras estratégias. Então é muito interessante na avaliação, porque quando nós entregamos os questionários, quando nós fazemos as tarefas, ele vai fazer, é espontâneo esse comentário. Eu sei que a resposta que eu vou dar não está certa, mas eu acho que é isso. Mas ele já sabe que aquela resposta estaria inadequada. Ou então já aconteceu comigo, de avaliar pessoas, o resultado chega do teste, o resultado do teste não é para rotular ninguém, é um resultado que a gente tem que integrar com o restante da avaliação. Então já aconteceu de chegar resultado de teste para mim, eu olhar aquilo e falar, isso não faz sentido nenhum, não combina com nada que eu avaliei até agora. E os nossos testes, eles têm parâmetros bem adequados de precisão. Então, aconteceu alguma coisa aqui. E eu vou lá conversar com a pessoa, abertamente. Eu falo, olha, nós fizemos aqui uma avaliação, utilizamos alguns testes, e o resultado para aquele adulto não está batendo com o que você me fala aqui na sessão, do jeito que você se comporta. E às vezes ele fala, é porque eu respondi como eu sei que eu tenho que agir. Então ele aprende o que é mais adequado, o que não é adequado. Ele aprendeu isso, mas ele tem uma dificuldade. E quando chega nessas situações, às vezes, do cotidiano, então a pessoa está lá irritada. Por quê? Por conta do barulho do portão. Ou então a pessoa ela vai e diz assim, não, estou de dieta, mas na verdade é a textura da comida que ela não gosta. Então ela vai aprendendo estratégias de compensação para lidar com aquilo. E tem outras pessoas que apresentam um sofrimento maior. Então, quando vão se envolver amorosamente, ou ainda indo realmente para um lado mais sexual, como é que ela não consegue se conectar com aquela pessoa e ela sofre, ela fala assim, eu não consigo demonstrar para aquela pessoa o que eu estou sentindo, ou então eu demonstro que aquela pessoa não consegue entender. Então, existe uma série de sofrimentos atrelados a isso. Então, eu digo, quando geralmente a criança ela ainda não passou por todos esses condicionantes, então ela consegue trazer respostas mais espontâneas, a gente pode detectar algumas dificuldades, lembrando que é um espectro. Então, como é um espectro, não significa que todo mundo vai ter tudo que está ali, nós vamos ter
crianças que vão ter mais dificuldade nesse aspecto da linguagem, de outras crianças que não. Algumas podem apresentar um raciocínio mais prejudicado. E eu acredito que a avaliação ela tem esse papel de trazer uma informação mais precisa, seja para a criança, seja para o adulto, e de destacar o que tem acontecido ali. Eu acredito, na minha opinião, quando nós não temos uma avaliação, é muito mais angustiante, porque fica aquela dúvida eterna. Então você chega a um ponto que você traz uma informação. Eu me recordo de um caso que eu atendi há um tempo, em que era um adolescente em que tinha inúmeros prejuízos funcionais, inúmeros mesmo. Então, não conseguia ter autonomia nem, por exemplo, para pegar o elevador do prédio. E morava naquele prédio há vários anos. Então, não, tudo é considerado, tá, Sim. gente? Não é uma pessoa que nunca viu um elevador e está pegando pela primeira vez. Não. Mora em prédio há vários anos e não sabe pegar um elevador sozinho. E aí nós fomos fazer a avaliação. Para minha surpresa na avaliação, inúmeros domínios cognitivos abaixo do esperado, mas muito abaixo do esperado, por uma intensa dificuldade de compreensão. Então, a pergunta que eu fazia, ele não entendia. Aí você vai dizer, foi uma pergunta. Não. Foram mais 20, 30 perguntas diferentes, sinônimos, por repetir, não entende aquela pergunta. E você vai vendo isso ao longo das sessões, você começa a se preocupar. Eu cheguei e falei assim, olha, vocês me trouxeram algumas dificuldades do filho de vocês, falando para os pais, mas olha, é muito maior do que vocês imaginam, essas dificuldades. A gente tem muita coisa para ser trabalhado, muito treino cognitivo. E eu me lembro da fala até hoje dos pais, que ele falou assim, olha, não pense que para a gente está sendo fácil ouvir isso. Porque para eles, como você falou, né, é o filho, não, ele só é um pouco mais lento, não, ele só é um pouco mais desajeitado. E falo, não, olha, isso aqui é uma coisa muito séria do que está acontecendo com ele. E vamos começar a fazer hoje, que poderia ter sido feito lá atrás na infância, mas felizmente não foi. Vamos começar hoje e tentar trabalhar com o que pode ser feito. Então, a avaliação ela serve para isso. Se for para uma área forense, a avaliação vai servir desde para nós entendermos de que forma aquela pessoa está manifestando o sofrimento, que outras pessoas podem estar, de alguma forma, perpetuando isso, seja no ambiente escolar, com questões envolvendo aprendizagem, sala de aula, questões no hospital, que as pessoas às vezes têm ganhos secundários naquele adoecimento, ou a única ainda, hora que ele é visitado pelo pai que está ausente. ou ainda a pessoa apresenta uma série de somatizações. Eu nunca me esqueço, na faculdade, eu fui para uma palestra e aí uma pessoa ia fazer uma cirurgia e aí quando foi na véspera da cirurgia, era uma cirurgia que iria envolver o intestino, tudo. Na véspera da cirurgia, a pessoa começou a ter diarreia. E a psicóloga falou para a equipe médica, olha, isso é emocional. E a equipe médica, mas é cocô. Eles falavam, sim, mas não deixa de ser emocional. Ela falou, você queria que ele cagasse por onde? Pela mente? Se tivesse cocô pela mente? Não! Então tem certas coisas que são de psicossomatização. E ali o psicólogo, no contexto hospitalar, vai prestar ouvido justamente para poder compreender aquilo, saber entender o que aquilo tem a ver com a doença, o que aquilo tem a ver com o psicológico da pessoa. A reação diante do adoecimento, muitas vezes tem de negação, de raiva, de depressão, de aceitação diante daquele adoecimento. Na área de orientação profissional, quantas áreas, quantas habilidades. Então, a avaliação, ao meu ver, ela sempre vai ser benéfica para, tipo assim, vamos colocar as coisas sobre a mesa, vamos entender quem é você. E eu repito, sobre duas perspectivas. A perspectiva, vamos entender você em relação às outras pessoas. É importante, a gente não está isolado no mundo. Mas vamos também entender em relação a você mesmo. E eu falo sempre isso, Valdo, colocar de acordo com a história da pessoa. Porque senão, o teste, ele fica sem sentido, se a gente não entende quem é aquela pessoa, a história dela. Então a gente tem que associar com a história da pessoa. Um exemplo, só para encerrar aqui a minha fala. Um exemplo. Atendi uma pessoa que lê mais de 10 livros por ano. E não são livros fininhos, não. Livros grossos. Mais de 10 por ano. Eu não leio tudo isso. O pessoal lê. Hobby, gosta, dedica, passa horas e horas e horas, dias e dias e dias e dias lendo isso. Tu concordas comigo que com esse volume de leitura,
a chance dela ser habilidosa socialmente é menor. Mas, vamos pensar numa tarefa de vocabulário. Concorda comigo que ela vai ter um desempenho muito alto? Com certeza. Por conta do volume de leitura dela. Então, a gente tem que associar a história de vida daquela pessoa. A gente não pode pegar aquele dado do teste isolado no espaço. Tem que integrar com a história de vida dela. E aí, claro, nós vamos parar para perguntar, mas eu entendo que é um hobby, mas vamos cogitar, não é fazer afirmações, cogitar. Será que ficou tão presa nesse mundo da leitura porque assim não incomoda ninguém, não lida com ninguém? Ou de fato pode ser uma preferência dela, ser uma pessoa mais introvertida e não ter nenhum tipo de prejuízo maior associado a isso, sabe responder uma demanda, prestar um trabalho, enfim. Então a avaliação ela serve para isso, para a gente realmente colocar as coisas sobre a mesa. Eu acho que é importante, né? Tanto psicólogo como neuropsicólogo, médico, se desinstalar naquela posição de onipotente, né? Não, eu dou conta, eu resolvo. Para que eu vou mandar? Ah, eu sou psicólogo, o paciente vem aqui, ele vai ficar comigo pro resto da vida, eu vou acompanhar, vou ajudar e pronto, não preciso de mais ninguém. Eu acho que se a gente consegue ter essa capacidade de interação, de dizer, cara, até aqui eu não estou dando conta, aqui eu preciso de uma avaliação neuropsicológica, o próprio médico, né, dizer, não, isso aqui tem alguma coisa que eu não estou entendendo, deixa eu mandar aqui lá para os colegas psicólogos, né? Eu acho que essa onipotência profissional ela precisa ultrapassada, né? Hoje nós vivemos das interações. Quando a gente pode ouvir, por exemplo, a minha dificuldade no programa de hoje agora é que tem tanta coisa para a gente falar, né? Eu estou com duas pessoas com muito conhecimento para passar, né? E a gente fica aqui, meu Deus do céu, onde a gente vai, né? Tinha que ter umas 3 horas o programa para a gente poder falar, porque tem muita coisa para explorar. Até porque, mesmo que a gente hoje já fale bastante sobre o tema, mas ainda é pouco. Tem pouco sendo dito aí, tem pouco sendo ensinado. Se a gente pensa na questão da avaliação neuropsicológica, da avaliação psicológica, ainda precisa se falar muito, né? Geralmente, quem sabe disso é aquela mãe que identificou o filho com alguns comportamentos, alguns sintomas, e aí procurou o médico disse, olha, aqui tem que procurar esse aqui, e aí consegue chegar lá no neuropsicólogo. Ainda é um caminho que precisa ser percorrido. A gente sabe também, não podemos tapar o sol com a peneira, não é ainda algo muito de fácil acesso, né? Ainda tem um custo um pouco mais alto, né? É necessário que a gente, eu acho que quem é da profissão precisa, né, criar um caminho para as políticas públicas, né, para que a gente possa ter isso disponível. Talvez seja uma grande utopia, mas é assim que as coisas começam, né? Então, abrir esse espaço para a gente conversar sobre isso e ensinar as pessoas, ou pelo menos informar, ensinar não, informar as pessoas que existe um caminho que pode, eu estou com minha criança aqui, estou com o meu idoso aqui, para onde eu vou encaminhar, o que é esse negócio de neuropsicologia, de neuroavaliação, de intervenção, né, da neuropsicologia. Eu acho que isso aqui vale muito a pena a gente conversar. Exatamente. E tem muitas coisas que eu acho importante ressaltar, que quando a gente vai atrás de uma avaliação psicológica ou neuropsicológica, nem tudo vai ser transtorno. Transtorno é uma porcentagem muito pequena comparada à maior parte da população. Então, numa avaliação neuropsicológica, psicológica, nós vamos abordar temas como, por exemplo, estresse que a pessoa tem no cotidiano, sono, alimentação daquela pessoa. A gente não é uma caixinha, nós não somos uma caixinha de que, olha, isso aqui é saúde mental, e aí, a tua atividade física é outra coisa. A tua alimentação é outra. O teu sono é outra. Não, tá tudo junto ao mesmo tempo. Então, é comum. O cliente traz inúmeros problemas psicológicos no primeiro encontro. Inúmeros sintomas. Eu falo para ele, ok, eu quero fazer algumas perguntas agora. Como é o teu sono? A maioria acha estranha essa pergunta. Como é que é o teu sono? Aí a maioria, fala o quê? Eu não durmo direito. Ou eu durmo muito ou durmo pouco. Como é que é a tua alimentação? Sabe como é que é? A noite chega, já não quer comer o que comeu no almoço? Não, no almoço eu como bem. Todo mundo fala isso, no almoço eu como bem.
Aí chega à noite, eu não como tão legal. Atividade física. Não, porque eu comecei, parei. E a pessoa não entende. Hoje a gente tem esse dado do ponto de vista da neurociência, de que todos nós temos uma certa taxa de neurogênese. Ou seja, todos nós produzimos neurônios ao longo da vida. E que essa taxa ela é afetada por alguns comportamentos alimentares, de atividade física, se você se dedica a aprender alguma coisa ou não. Então, nessa primeira sessão, por muitas vezes eu já dou algumas orientações. Olha, busque uma avaliação nutricional para verificar... Olha, o Neto tá falando essas coisas também, porque, né? Eu conheci o Neto antes e depois. Exato. E eu mudei meu estilo de vida, perdi mais de 20 quilos após começar a pós-graduação em neuropsicologia e fazer avaliação neuropsicológica. Por conta que na neuropsicologia, cada módulo que nós tínhamos ali, falando de memória, falando de atenção, nós vimos diversos estudos da neurociência e é fato. Assim, você pode replicar esse estudo em qualquer lugar do mundo, que atividade física também está atrelada à saúde mental. Sono está atrelado à saúde mental. Eu nunca me esqueço uma pergunta que eu fiz na faculdade, talvez quem estivesse naquela aula de psicanálise lembraria. Estava numa aula de psicanálise, e aí a professora perguntou lá, a professora falando lá no meio da aula, e disse assim: por que a psicologia ela não pode utilizar suas técnicas como método de tortura? Eu levantei a mão, sala de aula. Eu me senti que nem o Tom Riddle no Harry Potter, Enigma do Príncipe. Porque ele perguntou lá pro professor que é amor crux. Eu levantei a mão, perguntei assim: mas professora, como é que a gente tortura alguém com conhecimento da psicologia? Porque eu não aprendi, vamos dizer assim. Aqui na faculdade eu não aprendi. Não cheguei nessa aula, eu faltei aula. Eu faltei essa aula da biblioteca da sessão restrita. Eu tô aqui só para fazer o bem, eu não entendi como é que eu posso torturar alguém. E ela falou: sabe como as pessoas torturavam na ditadura? Priva de sono. Priva uma pessoa de sono. Chega um momento em que o sonho vai se confundir com a realidade. Aquela pessoa está perto de surtar. Você pode torturar uma pessoa do ponto de vista psicológico se você priva aquela pessoa de sono. E o que acontece? Num estilo de vida em que a pessoa dorme 2 da manhã, acorda 6... e começa a ter uma rotina super estressante para lidar com diversas demandas, isso é adoecedor para qualquer um. Então, nessa primeira sessão, nós falamos desde a questão da alimentação, atividade física, ter um hobby, um momento assim para espairecer, sono. Nós precisamos dormir também, nós precisamos descansar, relaxar, para que nós sejamos mais produtivos. Então, existe uma série de questões que são colocadas numa avaliação. Na verdade, existe uma rede, né, de apoio que a gente precisa entender, né? Porque às vezes a pessoa diz assim: não, já estou fazendo psicoterapia, agora... Não, peraí, você está fazendo psicoterapia, mas e como é que você, pelo menos uma vez por semana, dá uma caminhada? A pessoa acha que vai mudar, já estou tomando remédio, já estou fazendo uma dieta. Na verdade, é um conjunto de coisas que acontecem no nosso entorno, né? A gente não pode esquecer, quando ele falou da caixinha, né? Só me veio a imagem do ser humano, né? A gente tem que entender que o humano não é uma caixinha simples de presente. Ela é uma caixinha complexa com muitas dobraduras, né? Então, é biopsico, sócio, histórico, espiritual. É um palavrão, né? Então a gente não pode deixar, né? A gente pensa: eu tô fazendo psicoterapia. Beleza, isso é um ponto do psíquico, né? Mas e o biológico? Né? Como é que tá? E o teu social, as tuas relações, né? Como é que tá? Como é que tá o contexto histórico que você está envolvido? Como é que tá o cuidado com a tua própria espiritualidade? Né? Como é que você está se relacionando com as outras pessoas, com os animais, com o universo? Você está indo para ter contato com a natureza, né? Esses pontos, eles são pontos fundamentais para a gente entender que é isso que a OMS vai colocar para a gente como o completo sensação de bem-estar físico, mental e social, né? Então, a gente não pode esquecer que o humano, ele é uma caixinha complexa. E põe complexa nisso, né? Sim.
eu acho que existe uma música do Djavan, que eu acho que, deixa eu ver se eu lembro. Ela diz: o amor é um grande laço, um passo por uma armadilha, é um lobo correndo em ciclo, alimentar a matilha. Quem quiser seguir seu rastro se perderá no caminho. Eu acho que essa descrição, né, do amor é a descrição do ser humano, na verdade. Né? O ser humano é um ser muito vasto, né, muito amplo. Quando você fala de um ser humano que ele é caramba, vamos pensar nesse ser biológico. Né? Eu lembro na aula de psicofarmacologia, né, o quanto é importante quando um paciente chega comigo, às vezes um paciente psiquiátrico chega comigo, e ele chega já, tem uns que você já deve ter essa experiência, chega com todos os remédios que o psiquiatra passou e para mostrar para a gente. Ou então com as receitas, ou então ele vai citando o nome porque, né, já é outro idioma. Se a gente não tiver essa atenção, esse interesse, essa responsabilidade, né, de deixa eu procurar saber o que é isso. Essa pessoa pode ter chegado no teu consultório sob efeito, né, de algum remédio. Você vai fazer uma avaliação naquela hora daquela pessoa, você vai encontrar um monte de coisa que não vai bater, como falou o Neto. Não vai bater, não vai, porque ali existe um fator, né, de alteração daquela pessoa ali. Então, é importante a gente ter esse olhar, né, para o ser humano. Imagine uma pessoa chega, né, para mim, especialmente para mim, eu sou pastor. Então, imagine uma pessoa que me procura um psicólogo, mas porque alguém disse, não, ele é psicólogo, mas ele é pastor. Aí quer que lá no consultório, né, eu faça alguma oração. Não, peraí, né, não é aqui o ambiente. Mas eu não posso simplesmente negar a fé daquela pessoa, porque é um recurso que ela está trazendo. É um recurso que ela tem. E para mim não interessa. Lá eu sou psicólogo que vou acolher aquela pessoa que está chegando comigo, com as suas crenças, com as suas dores, com os seus amores, com as suas lutas, com as suas histórias, com seus desafios, com seus sonhos. E eu preciso pegar o pacote completo. Está ali na minha frente. Eu não posso simplesmente desinstalar aquela pessoa da fé que ela tem, dizer, não, peraí, deixa eu saber o que é que ela traz, porque isso aí pode ser a forma que ela comunica, né? Que ela me diz o que ela está sentindo. Eu já tive paciente, adolescente, que contava a vida dele através dos mitos gregos. Né? Então, apaixonado pelos mitos gregos, pela mitologia grega, e ele me contava tudo. Eu tive que, estudar e procurar a mitologia grega para poder compreender que naquela fala, naquela linguagem, naquela mitologia, ele está contando a história dele. Né? Tem uns que trazem músicas. Eu ouvi uma música, tem uns que trazem sonhos. Eu sei que tem uns que nem sonharam, mas ele diz que sonhou. Que é para poder me contar aquilo que ele não está dando conta de contar, assim, tipo, de cara limpa, né? De cara limpa. Tá? Ele traz ali uma interface. Ele primeiro vai por aqui para poder abrir ali aquilo que está tão protegido, está tão cuidadosamente protegido ali por ele. Eu acho que esse olhar... Aí que eu acho ainda mais linda a psicologia, que nós falamos ainda há pouco, né? É esse olhar que você consegue ter. É claro que os testes psicológicos feitos por um psicólogo, neuropsicólogo, eles não são apenas... Não é algo que você vai fazer como um manual de instruções da cabeça de ninguém. Né? Ali é parte, né? Isso. É uma parte desse olhar. Tem uma coisa que é muito importante quando tu estavas falando agora há pouco sobre o avanço da medicina e de outras profissões, né? Eu penso que o grande diferencial da psicologia está na essência da própria psicologia enquanto técnica, que é a escuta. E o que a gente vê, né, por exemplo, que acontece desde a família que não escuta que aquele paciente está tendo prejuízo em determinada área, né? Um médico que escuta 15 minutos e já mete um remédio para aquele paciente porque ele precisa, né, ter um volume de atendimentos de pessoas, né? Um juiz que também não escuta as pessoas ali que está em litígio porque é só documento, né, dentro de um processo judicial, então você vai se comunicar por documentos, você não vai escutar as pessoas, você não vai ver as pessoas, né? Então, o que eu penso é justamente isso, né? A gente tem, eu acho que uma
uma coisa que a psicologia ela vai sempre fazer com excelência é escutar as pessoas, sabe? A gente nunca pode deixar de escutar, porque até para uma boa avaliação neuropsicológica, como o Neto acabou de falar agora há pouco, né? É encaixar o resultado dos testes com a história de vida da pessoa. E a coleta dessa história de vida da pessoa Perfeito. é numa entrevista bem realizada, numa escuta atenta por parte daquele profissional. Você fala de escuta, aí você já mexeu realmente comigo, porque eu acho isso é uma coisa que eu sempre estou falando, né? A importância da escuta. Né? E em todos os aspectos mesmo, em todos os ambientes, nas nossas relações, na amizade, no diálogo, na conversa. Agora você imagina, se tudo isso é importante, a mãe, eu vou usar aqui uma comparação bem esdrúxula, mas eu acho muito interessante. Por exemplo, como é que você escuta o barulho do motor do seu carro? Você escuta alguma coisa aqui, mas o mecânico... O mecânico, aquele cara, aquele que já está ali na lida, na experiência, ele chegou, ele disse assim, olha, teu carro chegou, tem um barulhinho assim, assim. Eu digo, eu vim trazer por causa desse barulho, mas que nada, ele ouviu um barulho que eu não tinha ouvido. E ouviu que qualquer pessoa que não conhece a fundo, mas existe uma escuta treinada. É claro que eu estou falando de uma escuta realmente, né? Mas é uma escuta profissional de um barulho que aquele motor está fazendo. Então, olha quanto é importante a escuta na música. Né? Na música, eu lido com música. Então, para mim, a primeira coisa que um bom músico, um bom cantor precisa saber é escutar primeiro. Porque a referência está naquilo que eu escuto. Claro, e uma pessoa com deficiência auditiva, aí vão ter outras formas de escutar. Né? Mas a escuta ela é muito importante. Agora, imagina isso, né, quando você encontra alguém que vai te escutar, não no sentido de apenas ouvir o que você está falando aqui, mas está te dando a oportunidade de, junto com você, né, escutar você mesmo. Eu sempre digo que no consultório são duas pessoas para escutar uma. Eu estou ali para escutar aquele meu paciente e ele está lá também para ser escutado. Porque se eu for com aquela ideia de que ele vai para me ouvir, eu estou equivocado. Eu vou jogar técnica em cima dele, mas quando eu tenho essa habilidade, esse bom senso, esse olhar apurado de que essa pessoa está indo ali, porque ela não está nem ela mesma conseguindo se escutar, ela não teve ninguém que conseguiu escutar. Naquele lugar, ela consegue ser quem ela sempre quis, ela vai se escutar. Então, para mim, essa ideia da escuta, a gente já está para encerrar o programa, acho que a gente levantou a bola assim, perfeitamente, com relação a essa escuta, que é algo tão lindo da psicologia. E uma escuta profissional. Acredito que esse seja o diferencial, por conta que nós ali, seja no contexto de terapia, de avaliação, o nosso objetivo é entender a perspectiva daquela pessoa. Um exemplo que o meu professor dava em sala de aula. Por que nós atendemos pessoas que nós não conhecemos, que nós não convivemos? Porque se chegar um dia lá no consultório, ela, porque sabe como é que é meu pai, né? Não. Eu não sei como é que é o seu pai. Como é seu pai? E aí você conhece. Não, para, você está brincando. Você mora com gente, você convive. Naquele momento acaba ali a terapia. Porque o nosso papel é entender de que forma ela interpreta aquela relação. E por muitas vezes, dentro da psicanálise, já que ele jogou a bola para mim, antes eu vou jogar para ele, como é que aquela relação vai ser atualizada na psicoterapia. Então, aquilo de alguma forma, a gente tem que... Como é que funciona? E às vezes aqueles sentimentos, aqueles medos, uma série de receios vão ser atualizados ali na psicoterapia, e o profissional com uma escuta adequada e um manejo também adequado consegue elaborar aquele conflito e aquela relação aquilo que ela não falava para o pai, aquilo que ela sentia e tinha vergonha de admitir e uma série de outras coisas começa de alguma forma a vir à tona e traz um alívio, por conta que ela começa a perceber que falar sobre aquilo não traz condenação. Falar sobre aquilo, de alguma forma, ela consegue ser compreendida, ela consegue ser entendida. E isso eu falo assim, até mesmo para a área da avaliação.
o meu intuito na avaliação não é gerar mudança de comportamento nas pessoas, é compreender o comportamento das pessoas. Sim. Seja por uma orientação profissional de carreira, seja para a área forense, seja para a área clínica, mas é muitíssimo comum que antes do final da orientação profissional, a pessoa já tenha tomado a decisão dela. Uhum. Antes de eu finalizar a avaliação neuropsicológica, ela fala, eu já sei mais ou menos quais são as minhas dificuldades. E isso é muito legal, por conta que, assim, não é o nosso objetivo, mas mesmo no contexto de avaliação, por muitas vezes a pessoa já entende não vai ser um plot twist no final, não, ela já entende mais ou menos como é que ela está funcionando, ela vai percebendo certas sutilezas ou então certos itens que nós propomos, ela começa a se indagar, por que eu li isso aqui me incomodou? Ela começa de alguma forma a ter uma melhor compreensão sobre si mesma, que é a promoção desse autoconhecimento. Mas eu acredito que o principal benefício do psicólogo seja esse, de fazer essa escuta realmente sem julgamento, porque nosso intuito ali não é julgar aquela pessoa, é justamente compreender como é que ela chegou naquela perspectiva. E para isso a gente vai ter que entender a história dela, ela vai colocar a própria história em perspectiva, e esse processo é muito fantástico. E assim, né, e como silencia aqui dentro, não é? No caso, um profissional, acho que essa é a grande, não vou chamar de técnica, mas eu acho que essa é a grande sacada, né, do psicólogo, é como é que eu consigo criar essa capacidade, essa competência de escutar, quando a gente sempre foi treinado desde a infância para falar. Uhum. Já dizia Rubem Alves, né? Ele tem um texto maravilhoso sobre a escutatória, né? Que nós fomos trabalhados para a oratória. A primeira palavra foi celebrada, não foi o primeiro silêncio. Uhum. Né? Foi a primeira vez que uma criança chorou, se celebrou. A primeira vez que uma criança citou o primeiro fonema, quando ela articulou a palavra, quando ela articulou a frase, tudo isso foi celebrado. Né? Mas a escuta não. Né? A escuta nunca foi assim celebrada. Então, por isso que é tão difícil encontrar pessoas que escutem. Né? Eu já ouvi paciente dizer assim para mim, aqui é o único lugar onde eu sou plenamente eu. Olha só. Uhum. Né? Por quê? Porque ela está se escutando, ela conseguiu escutar coisas que ela não dava conta de falar para ninguém, e sempre, nem mesmo para ela, né? Ela não conseguia nem falar para ela mesma, e agora ela está falando e ela está se ouvindo. E quando a gente faz aquelas devolutivas, que quando a pessoa fala uma coisa e você diz assim, bom, você me falou isso. O que você quis dizer com isso? A pessoa diz assim, eu falei isso? Uhum. Eu falei isso? Falou, o que você quis dizer? Olha, eu achei que eu nunca ia ter coragem de falar isso. Olha só como é, né? Aí começa a nascer realmente esse laço, né, terapêutico, onde você realmente consegue estabelecer um ambiente onde a pessoa de fato chegou naquele lugar que a gente, como psicólogo, quer que a pessoa chegue. É da confiança de dizer, realmente eu tenho alguém que me escutou. Né? Sem juízo de valores, sem julgamentos, né? Sem puxar da manga, do bolso, qualquer tipo de resposta pronta, uhum. Sem trazer o sermão, porque o sermão ele ouve lá na igreja, ele ouve da mãe, do pai. Né? Aqui ele simplesmente pôde falar, né? E psicanaliticamente falando, né? Principalmente, né? Se a pessoa conseguiu falar, ela conseguiu ir buscar aquela energia acumulada, represada, né? Com certeza absoluta, né? E tu estavas falando do profissional, e foi o que me veio à mente agora há pouco, dessa capacidade que nós temos que desenvolver profissionalmente para escutar e criar um ambiente que seja acolhedor e propício para isso. Uhum. Para que as pessoas consigam chegar naquele ambiente e se sentirem à vontade de falar com você, né? E que você esteja aberto a fazer essa escuta. Então, é uma relação, né, que vai implicar muito também no processo terapêutico, analítico, do próprio profissional, para que ele consiga criar esse espaço e trazer essa segurança
para o cliente, para o paciente, para realizar essa escuta de forma adequada. Bom, acabou, né? Rapaz, olha, quando a conversa é boa, o tempo vai embora que a gente nem percebe. Já foi embora o nosso tempo. Eu quero mais uma vez agradecer vocês. Eu sei que o tempo foi reduzido. Tem tanta coisa. Eu estava angustiado, confesso para vocês, porque tem tanta coisa que a gente gostaria de conversar. A gente pode, em algum momento, voltar para falar, por exemplo, sobre a questão do espectro autista. Eu acho que é um tema que a gente precisa, nunca vai ser demais falar. Sobre o TDAH também, que é um tema muito, muito importante para a gente falar nos nossos dias. E nós fizemos um programa sobre a ansiedade, né, com 2 psicólogas também. Então são temas que a gente precisa recorrentemente falar e eu quero ter a liberdade de acessar a agenda de vocês sempre que puder para trazê-los aqui de volta. Neto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Altieri, que prazer te conhecer. Prazer também, Gostei de querido. você. Obrigado. Que bom estarmos juntos. Gente, que privilégio a gente teve. Olha, para você que é estudante de psicologia, volto a dizer, eu acho que esse programa aí, se você não é estudante de psicologia, mas é amigo de alguém, manda esse programa para essa pessoa. Com certeza vai fazer diferença para a vida dela, né? E também para aqueles que estão fazendo pós-graduação, né? Em avaliação psicológica, em neuropsicologia, em avaliação. Eu acho que você vai ajudar alguém aí a entender o que está fazendo lá na pós-graduação, certo? Não esqueça de deixar aí seu like, de compartilhar com outras pessoas e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? Fica na paz. Que prazer, gente. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.